Srila Krishnadas Kaviraj, he was very old and he could die at any moment when he was writing the Chaitanya Charitamrita. So in the beginnings chapters of the Chaitanya Charitamrita, he long described the lines of Chaitanya Mahaprabhu, the lines of Chaitanya and Nityananda, lines of Advaita Acharya, many lines, and he also describes many details about many devotees. My question is, why is it so important? Because he was about to die. In the first chapters, he emphasis in this description. And what's our line? Which our line comes from? From Advaita Acharya, Nityananda. This is the humility of Vaishnava. Vaishnava always be humble. You understand? Fala português. Então, o Prabhu está perguntando porque quando o Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ele começou a escrever o Chaitanya Charitamrita, ele já estava numa idade muito avançada. Ele mesmo diz que ele poderia deixar o corpo a qualquer momento. Mas no começo do Chaitanya Charitamrita é descrito as diferentes linhas dos associados de Mahaprabhu. Então, assim, o Prabhu está perguntando por que Srila Krishnadas Kaviraj ele dá essa ênfase na descrição dessas linhas, e ele está perguntando para Gurudeva qual é a nossa linha, né? De qual linha nós viemos, de Advaita Acharya, de Nityananda Prabhu. Então Gurudeva ele começa dizendo que isso é a humildade do Vaishnava, Dana. This is the difference devotee and non-devotee. Non-devotee is thinking, I will alive many years. Então, essa é a diferença entre o devoto e o não devoto. O não devoto ele está sempre pensando que ele vai viver muitos e muitos anos. A devotee always thinking, I don't know when Krishna desire will come, then we'll give up this body. E o devoto ele está pensando, eu não sei quando que pelo desejo de Krishna eu terei que deixar esse corpo. So for this regard, Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita also explained, Ami Jaratur, I am very old. Então por isso, Krishnadas Kaviraj Goswami ele diz no Chaitanya Charitamrita, eu estou muito velho. When I will die, who knows? It is better have to write some life story of Chaitanya Mahaprabhu and his associate, Parikar. Então, eu não sei quando que eu vou deixar esse corpo, então é melhor que o quanto antes eu escreva sobre a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu e de seus associados. Yeah. So it's very important for this regard. He also briefly explained about Chaitanya Mahaprabhu and his Parikar Katha. Então por isso que ele explicou de forma breve sobre a vida de Chaitanya Mahaprabhu e de seus associados. Yeah. So for the I have to write then he go, now Krishna wants to me alive, so I am writing that. Então por isso que ele fez como se fosse um resumo no início, explicando os diferentes, a vida de Chaitanya Mahaprabhu e dos diferentes acharyas, e assim, ele depois, né, de fazer isso, ele pensou, então Krishna quer que eu fique vivo, então ele começou a descrever o Chaitanya Charitamrita. Understand? Very important. Why Krishnadas Kaviraj Goswami, he wrote the description about his Mahaprabhu's associates, Parikar. Então isso é muito importante, porque que ele descreveu sobre os diferentes associados de Mahaprabhu. Because if you know about the Chaitanya Mahaprabhu, first you know the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu's Parikar. Então se você quer realmente conhecer Sri Chaitanya Mahaprabhu, então você primeiro deve conhecer os associados dele. As like Sarupa Damodar, Raya Ramananda. Então, assim como Swarupa Damodara, Raya Ramananda. And also all Goswamis, Vargas. E todos os nossos Goswamis também. 6 Goswamis. Os 6 Goswamis. So, all this regard. And especially Advaita Acharya, Nityananda. Without March of Nityananda, you cannot understand about Chaitanya Lila.
Então, especialmente Advaitacharya e Nityananda Prabhu. Sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, não é possível entender Chaitanya Lila. And so Krishnadas Kaviraj Goswami, he collect all the information from different Goswamis. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele coletou as informações de diferentes Goswamis. When he wrote all these things. Então, ele escreveu tudo isso. Okay, thanks. All the questions. Shri Gurudeva, in Santos, you told about one day that only Uttam Mahabhagavat can recognize other Uttam Mahabhagavat. But I was thinking also, we heard that Madhyamadikari can recognize all Not recognize. Madhyamadikari only just gaze according to the Shastra. Shastra Gyan, according to the knowledge, maybe he will say, is this category, this category. Então, o Prabhu está perguntando que em Santos, Gurudeva ele falou sobre o Uttama Mahabhagavata. Ele disse que apenas um Uttama pode reconhecer outro Uttama. E ele está perguntando, mas um Madhyamadikari ele tem essa capacidade de reconhecer. Então, Gurudeva disse que, na verdade, não. O Madhyamadikari, na verdade, ele tem Shastra Gyana, ele tem conhecimento das escrituras e a partir disso ele vai, como fala, ele vai classificar, mas não, ele não é que ele reconhece. As like the doctor, which is doctor specialist, they will be recognized. This is this problem, this problem. A general doctor just gaze maybe these things, saying, okay, you go to the specialist, heart specialist or eye specialist, you recognize. Então, assim Then heart specialist or eye specialist, they will be proper way to identify this. So Madhyamadikari just this way. Madhyamadikari not completely recognized. Shastra Gyan saying, okay, this way. Must be, like, but not sure. Huh? Então, assim como um médico, se você vai num médico que ele é realmente um especialista naquela parte do corpo, então ele conseguirá realmente identificar o seu problema com certeza. Mas se você vai num médico geral, então o que acontece? Ele vai ter apenas uma ideia do seu problema e na verdade ele vai te mandar num médico que é especialista naquilo, por exemplo, um oftalmologista, e aí ele vai conseguir realmente identificar qual é o seu problema. O Madhyamadikari, ele apenas tem esse conhecimento das escrituras, então ele não tem, assim, realmente ele não pode identificar com precisão quem é um Uttama Mahabhagavata. Madhyamadikari qualification 4. Uttamadikari qualification nothing. Kanishthadikari qualification nothing. 0. Então, o Madhyamadikari ele tem 4 qualificações, o Uttama Mahabhagavata não tem nenhuma e o Kanistadikari também não tem nenhuma. Kanishthadikari e Madhyamadikari look like same. Então, o Kanista e o Uttama, na verdade, eles parecem o mesmo. But completely opposite. Mas é completamente diferente. So, Uttamadikari always absorbed to remembering the pastimes of Krishna, Krishna Lila Smarana. Então, o Uttama Mahabhagavata ele está sempre absorto nos passatempos de Krishna. Ele está sempre se lembrando isso. Uttama Bhagavat cannot discriminate. He's thinking everybody servicing his Istadev according to his own mood. Então, ele enxerga todas as entidades vivas como se estivessem servindo o Senhor Supremo no seu próprio humor. Sabar jangam dekhe na dekhe tar murti jaha jaha nitra pare ishta deve spurti ban dekhi bhram hoy e vrindavan jaha nadi dekhai manaye kalindi mahapreme bhasi jai kan. Uttamadikari this thing. If he looks on the small mountain, this is Giriraj Govardhan. Kanishthadikari was saying, oh, this is Giriraj Govardhan. Kanishthadikari have no realization, nothing this thing.
And Uttam Adhikari, he absorbed the sweet pastimes of Krishna. And all Krishna Lila manifest in his heart. Look like both are same, but completely what? Opposite. So Uttam Adhikari, he did not discriminate. Então essa é a qualificação de um Uttama Adhikari. Na verdade, se ele olha para uma montanha, então ele pensa, isso é Giriraj Govardhana. Mas o Kanista Adhikari, ele também vai falar, isso aqui também é Giriraj. Mas a diferença é que o Uttama Adhikari, ele na verdade ele tem realização disso, ele realmente ele tá vendo isso. Enquanto que o Kanista Adhikari, ele não tem nenhuma realização. O Uttama Adhikari, ele está sempre absorto nesses passatempos de Radha Krishna. Our Madhyam Adhikari has 4 qualifications. E o Sare Tadadinasu Balisusu Didasu Cha Prema Maitri Kripa Upeksha Ja Karati Sa Madhyam Adhikari 4 qualifications. Então o Madhyam Adhikari, ele tem 4 qualificações. And his main qualification, he has discrimination power. Então a principal Madhyam Adhikari. característica que ele possui é o discernimento. And so for this regard, Madhyam Adhikari, those who are envious Guru and Vaishnava Krishna, he also neglects. Então o principal é que o Madhyam Adhikari, ele rejeita aqueles que são opostos a Guru e Vaishnava. And those who are very simple-hearted, Kanishta Adhikari also, he gives the mercy to the Kanishta Adhikari. E aqueles que têm um coração muito simples, que são Kanista Adhikaris, ele dá a sua misericórdia. He has, because Isare Tadadinasu Balishu Didasu Cha Prema Maitri Kripa Upeksha. Here Upeksha means those who are envious Guru and Vaishnava, he neglects this discrimination power. Então, Uttam Adhikari not discrimination power, not saying everything doing but serve to Krishna he is studying. So Madhyam Adhikari disqualification. Então o Madhyam Adhikari, ele rejeita, o Upeksha, aqueles que são desfavoráveis ou são contrários a Guru e Vaishnavas. Mas o Uttama Adhikari, na verdade, ele não enxerga nenhuma diferença. Ele acredita que todos estão servindo a sua deidade adorável com seu próprio humor. So the Uttam Adhikari, they use this word Kripa. He has qualification. He gives the mercy. Então o Madhyam Adhikari tem essa qualidade que ele dá a sua misericórdia. Kripa. Uttam Adhikari, he will not give mercy. O Uttama Adhikari, ele não dará a sua Because misericórdia. he is looking, everybody serve to Krishna. Porque ele tá pensando assim, todos estão servindo a Krishna. So same Uttam Adhikari, when you come down the mood of Madhyam Adhikari, then he will give mercy. Então o mesmo Uttama Adhikari, quando ele traz o seu humor para o nível de Madhyam Adhikari, então ele dará a sua misericórdia. Because this mood always and up and down, up and down. Porque esse humor, ele como fala? Up and down. Oscilante. And as Então, às the vezes waves of the ocean, up and down, up and down. Bhav Taranga. Então é assim como as ondas do oceano, então elas ficam, oscilando. The waves of the ocean, look, sometimes going high, sometimes low, down this one. Então, In the same, Uttam Adhikari's mood sometimes going up and sometimes going down, up and down. Então o oceano é assim, às vezes ele sobe, às vezes ele desce. Então da mesma forma, os humores eles são dessa mesma forma, e o Uttama Adhikari às vezes tem um humor, subindo ou descendo. So when he is coming down in the stage of Madhyam Adhikari, then he will give mercy. Então quando o Uttama Adhikari ele como fala, o seu humor ele desce para o nível de Madhyam Adhikari, então ele dará sua misericórdia. So Madhyam Adhikari qualification, he gives to mercy. Então a qualidade de um Madhyam Adhikari é que ele dá a sua misericórdia. But which Madhyam Adhikari? Madhyam Uttam. Mas que tipo de Madhyama? O Madhyama Uttama. When sadhak come in the stage of Uttam, that he always absorbs. Then he Ashtakali in Leela, sometimes crying, sometimes rolling in the ground. Então quando o sadhaka ele chega ao estágio de Uttama Adhikari, então ele fica completamente absorto, chorando, absorto nas lilas. So this is the process.
Então esse é o processo. So, Madhyam Adhikari just, it is called, according to Shastra Gyan, he can reconcile these. Então o Madhyama Adhikari apenas com o seu conhecimento nas escrituras, então ele de alguma forma ele pode constatar algo, ele tem uma ideia. This is the process. Srila Gurudeva, but how Uttam Adhikari can recognize other Uttams if he is always absurd and not... No, I always not absorbed, I am saying. Not. Sometimes absorb, sometimes not. Lila Smaran always not doing this. As I told you, you might not give the attention by what I am speaking. As the waves of the ocean, sometimes up, sometimes down or not. Okay. This down means that he is not absurd. Like Then he is not absorbed. Then he is coming in the down of Madhyam Adhikari. Then he give mercy. Same Uttam Adhikari, his mood coming down Uttam to Madhyam Adhikari. That time he is giving mercy. This is the process also. Uttam Adhikari give mercy, this is true. But when? When his mood is coming down, up to down. Então o Prabhu perguntou como é possível então que um Uttama Adhikari ele possa reconhecer outro Uttama se ele está sempre absorto em Lila Smaran. Então o Gurudeva falou, não é sempre que ele está absorto, né, nos passatempos, nas lilas. Eu já expliquei isso, né? Eu falei que os humores dele são como as ondas do oceano. Então às vezes elas, né, estão subindo, às vezes elas estão descendo. E quando as ondas elas estão descendo, então significa que ele está descendo para o humor de Madhyama Adhikari. E aí dessa forma ele pode dar sua misericórdia. Right now, Madhyam Adhikari qualification inside the Uttam Adhikari. Então, as qualidades de um Madhyama Adhikari estão presentes em um Uttama Adhikari. So inside in the Uttam Adhikari. But Uttam Adhikari qualification not in the heart of Madhyam Adhikari. Mas as qualidades de um Uttama Adhikari não estão no coração de um Madhyama Adhikari. You understand? Yeah. If you understand this simple way, who is Uttam Adhikari, all the qualification Madhyam Adhikari inside his heart. Então, para você entender de forma simples, todas as qualidades de um Madhyama Adhikari estão presentes em um Uttama Adhikari. If you get 100 reais, inside 10 reais or not? Então, se você tem uma nota de 100 reais, 10 reais inside the 100 reais. Então, se você... 50 reais also in there, everything is there. But you looking me, that are 100 reais. But how will get the 10 reais from these 100? Cut. Please. No. You go to the market, then you can change. Then we'll give you 10 reais, then you can see. In the same way, Uttam Adhikari is all the qualification of Madhyam Adhikari. But Madhyam Adhikari is this qualification, not the qualification of Uttam Adhikari. Então, assim como uma nota de 100 reais, ela possui 10 reais dentro dela, mas como que você vai ver essa nota de 10 reais? O que você vai fazer? Você vai cortar, então, a nota de 100? E não, na verdade, você pode levar essa nota, né, em alguma loja, e aí você vai trocar, aí você vai ter 10 notas de 10. Assim você vê. Então, da mesma forma, todas as qualidades de um Madhyama Adhikari estão presentes em um Uttama Adhikari. Madhyam Adhikari, he is not qualified to Lila Smaran. Então, o Madhyama Adhikari, ele não é qualificado para Lila Smaran, para ele meditar nos 8 passatempos diários de Krishna. Lila Smaran only Uttam Adhikari. Lila Smaran é apenas para Uttama Adhikari. Understand? So Madhyam Adhikari qualification is different. Ishware tadhinesu didasucha prema maitri. They are using this word prem. Actual Madhyam Adhikari is not prem. Bhaktivinoda Thakur explained that Madhyam Adhikari he attained in the stage of asakti dasa. Here prem means asakti. Então, nesse verso que explica a qualificação de um Madhyama Adhikari, é utilizada a palavra prema, mas Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica que, na verdade,
prema aqui não significa realmente prema, porque um Madhyamadikari, ele está no estágio de Ashakti. Então, prema nesse verso, na verdade, está significando Ashakti. Prem only in the heart of Uttam Bhagavad. Prema está presente apenas no coração de um Uttama Adhikari. Because what is saying, Prema Maitri. Prema means here the Asakti. Asakti towards Lord. Então, prema nesse verso está dizendo que ele tem Ashakti, ele tem apego pelo Senhor. These are things. When sadhak will come in the stage of Asakti, that are two things also there. Então, quando um sadhaka ele chega no estágio de Ashakti, então duas características elas se manifestam. Bhajane Ruchi, Bhajaniya Asakti. Então, Bhajane Ruchi e Bhajaniya Ashakti. And one who comes in the stage of Asakti Dasa, the two symptoms is there. Bhajane Ruchi has so much Ruchi, taste. And with Krishna Nam, Roop, Lila, Katha, Sravan Ruchi. Então, aquele que chega no estágio de Ashakti, então duas características elas se manifestam. A primeira é Bhajane Ruchi. Então significa que ele tem muito gosto por executar os membros de Bhakti, como cantar, ouvir, se lembrar. Our Bhajanya Asakti means deep attachment with his Istadeva. E Bhajaniya Ashakti significa que ele tem um apego profundo por sua Istadeva, por sua deidade adorável. So we have Asakti first, deep attachment with Guru, and all these also attachment going towards Guru to Istadeva, Divine Radhan Krishna. Então, inicialmente, todo o apego ele está direcionado a Guru, e depois esse apego ele vai ser direcionado para Radha e Krishna. Understand? Madhu Jagadambini Vishwanath very nicely explained this. When sadhak will come in the stage of Asakti Dasa, the Asakti Dasa, the two symptoms, Bhajanya Ruchi or Bhajanya Asakti. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, no Madhurya Kadambini, ele explica muito belamente isso. Então, no estágio de Ashakti, existem essas duas características que são Bhajane Ruchi e Bhajaniya Ashakti. Bhajan or Bhajanya. Bhajan means chanting holy names and servicing, this is called Bhajan. Or Bhajana is Istadeva, worshipful deity. Então, Bhajan significa essas práticas como cantar, ouvir, se lembrar. E Bhajaniya significa sua deidade adorável. So saying Bhajane Ruchi, Bhajaniya Asakti. The symptom Asakti Dasa. Então, esses são os sintomas de Ashakti Dasha, desse estágio de Ashakti, Bhajane Ruchi e Bhajaniya Ashakti. And Aruchi Dasa, Ruchi is two symptoms. E o estágio de Ruchi, que é gosto. Então, existem também dois. Raganuga Bhakti start from Ruchi Dasa. Então, o Raganuga Bhakti se inicia no estágio de Ruchi. So for this is called Raganuga Bhakti, one name is called Ruchi Mula Bhakti. E é por isso que Raganuga Bhakti também é chamada de Raganuga Bhakti, one name is called Ruchi Mula Bhakti. Ruchi means taste. Então, Ruchi Mula Bhakti. Então, Ruchi significa gosto. So Ruchi two symptoms also again. Então, Ruchi também possui dois sintomas. Vastu Vaishishta Apekshini or Vastu Vaishishta Anapekshini. Então, Vastu Vaishishta Apekshini e Vastu Vaishishta Anupekshini. This is coming. So you have to learn this. Tattva-gyan need first. Então, vocês precisam aprender esse Tattva-gyan. But only Tattva-gyan you cannot recognize. Mas apenas com Tattva-gyan você não será capaz de reconhecer. Understand? When Lord mercifully manifest in your heart, then your realization will come. Então, quando o Senhor misericordiosamente se manifestar no seu coração, então você conseguirá compreender. So the nayang atma pravachana labba no medhaya no bahuna sultena jame vaise vinute teno labba tasyaisa atma vibrunte tanusam. When Lord mercifully manifests his own form, your heart, then automatically realize. Self-realization will come. Então, quando o Senhor ele misericordiosamente se manifestar no seu coração, então você terá a realização, a autorrealização.
So now Madhyamadikari, according to the knowledge of the scripture, Shastra Gyan, he are saying, oh, maybe this, maybe this. Or Uttamadikari, self-realization. Então, o Madhyamadikari, por meio do conhecimento nas escrituras, então ele fala, então isso é dessa forma, ou essa pessoa é assim. Mas o Tamadikari, ele tem realização. This is the process also. Uttamadikari, Madhyamadikari, the qualification, that is called Shastra Gyan, knowledge of the scriptures. Então, a qualificação de um Madhyamadikari é que ele possui conhecimento nas escrituras, Shastra Gyan. Our Kanishta Adhikari, no knowledge of the scripture, Shastra Gyan, nothing. Mas o Kanishta Adhikari, ele não tem nenhum conhecimento das escrituras, ele não tem nada. Our Uttamadikari, he wants to forget the knowledge of the scripture. E o Tamadikari, ele quer se esquecer desse conhecimento nas escrituras. But why? If Shastra Gyan coming, then Oishtarja mood will come. Porque se Shastra Gyan se manifesta esse conhecimento das escrituras, então automaticamente vem esse humor de opulência, Aishvarya. Or the Oishtarja mood will come, then you cannot serve the Ishtadev with your Madhurya Bhav. Então, se esse humor de Aishvarya, esse humor de opulência se manifesta, então você não consegue servir a sua deidade adorável no humor de Madhurya, na doçura. For this regard, Brajavasis, they never think Krishna is Bhagavan. E é por isso que os Brajabasis, eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. If Brajavasis say Krishna is Bhagavan, so they cannot serve to Krishna as like their family's member, Loki Sadbandhuvat Priti. Porque se os Brajabasis, eles pensarem que Krishna, ele é Bhagavan, então, como que eles vão servir Krishna como um membro de sua família? Understand? For this regard, Gurudev came in Fiji. He gave first day he gave lecture, or your Prabhupada Sai Maharaj preach here, Krishna is Bhagavan. So I have come here Make to you forget. forget you, Krishna is not Bhagavan. Então, por isso, Srila Gurudev Shila Narayana Goswami Maharaj, em Fiji, ele deu um Harikata dizendo, o seu Prabhupada veio para estabelecer que Krishna, ele é Bhagavan. Mas eu vim aqui para fazer vocês esquecerem disso. Then that devotee become very angry with Gurudev. Oh, you are preaching against our Prabhupada. Então, o devoto ficou muito bravo, falando, você está pregando contra Prabhupada. But they don't understand. This is Brajavasis mood is Krishna is our family's member. They never think Krishna is Bhagavan. So Gurudev saying, I want to give this mood, Braj mood. Então, mas eles não entenderam isso. Porque Krishna, os Brajabasis, eles pensam que Krishna é como um membro da sua família. Então, por isso, Gurudev, ele está querendo dar esse humor de Braj. I want to give which mood? Braj mood. Okay, you heard before, the Krishna is Bhagavan, everything is this. But now this opulence mood have to cover. Então, tudo bem, você escutou que Krishna é Bhagavan, mas agora esse humor de opulência, ele tem que ser encoberto. Brajavasis, Jogma this way, Jogma so make forgets. To them Krishna is Bhagavan. But their hearts inside, the Krishna is Bhagavan. This is it. Então, Yoga Maya faz com que eles se esqueçam que Krishna, ele é Bhagavan, mas internamente, né, assim, de alguma forma isso está presente. Eles sabem que Krishna é Bhagavan. Reality was Krishna is Bhagavan or not? Porque, na verdade, Krishna é Bhagavan, não é? Ete tangsa kalapumsa Krishnastu Bhagavanasaya. And Krishna is saying Bhagavan. But Brajavasi, they don't accept. If they accept, they cannot make friendship Krishna as like the family's member. Então, Krishna, ele é Bhagavan. Mas os Brajabasis, eles não podem aceitar isso, porque senão eles não vão conseguir se relacionar com ele como um amigo, como um membro de sua família. You understand? This is the problem. So Braj mood this is way. But inside that is opulence mood is there. But that opulence covered with the sweetness, Madhurya mood. Então a opulência, ela está presente, mas ela está encoberta pela doçura. And as like one bitter pill, understand? Bitter pill covered with the sweet coating. Coating, understand?
covered. Então, assim como um remédio, né, que é muito amargo, mas ele está coberto por açúcar. And bitterness inside the pills, but outside is what? Sweetness. Yeah, this. Então, dentro desse remédio é amargo, mas por fora você só sente a doçura. So here compare opulence is as like bitter pill. Então, a opulência ela é comparada a essa parte amarga do remédio. Sweetness, that is madhurya, that is called this one, full of sweet. Loki sadbanbat. Madhurya é essa doçura, esse humor, assim como de um membro familiar. So in Vaikuntha Dham, no one can say that Krishna is my son. And no one can say. Em Vaikuntha, ninguém pode dizer que Krishna é meu filho. And who is the son of Narayan? Who is the father of Narayan? Quem é o filho de Narayana? Quem é o pai de Narayana? Understand? Understand? So for this regard, opulence, Narayanam, Narayana Jayate Surjam, Narayana Jayate Aditam, Narayanam Jayate Chandram. Everything is Narayan, Narayan, Narayan. Everything is manifested of Narayan. Então tudo se manifesta de Narayana. Because our Brajavasi, they don't believe Krishna is Bhagavan. But Mas, they saw all the opulence of Krishna in Braj. então os Brajabhas eles viram toda a opulência de Krishna em Braj, mas ainda assim eles não pensam que Krishna é Bhagavan. They saw or not? Krishna Eles viram ou lifted não? Giriraj Govardhan 3 years, 7 days, 7 nights. Então Krishna ele levantou a colina de Govardhana por 7 dias e 7 noites. This is opulence or not? Se é opulência ou não? But Brajavasi, they would believe. How possible Krishna lifted Giriraj Govardhan and with his left hand and Small finger. small finger? They don't believe. Mas eles não pensam que Krishna ele é Bhagavan e que ele está levantando a colina por 7 dias, 7 noites com o seu braço esquerdo e o seu dedo mínimo. So who lifted Giriraj Govardhan? Então quem foi que... Narayana Samaguni. Narayana sometimes possesses his body. So Narayana lifted. They Então, don't believe Krishna. Eles pensam que quem foi que levantou a colina de Giriraj Govardhana foi Narayana, que possuiu o corpo de Krishna. Because at that time of name giving ceremony, Nam Sanskar, and that time Gargacharya, he told the Nanda Maharaj, hey Nanda Maharaj, you have son have many qualifications. So he used this word Narayana Samagunai. He thinking Narayana Samagunai, but Nanda Maharaj and Brajavasi, they are thinking Narayana sometimes possesses in the body of Krishna. So Krishna lifted Giriraj Govardhan. Então, no momento da cerimônia de dar nome, Gargamuni ele fala para Nanda Maharaj: o seu filho Krishna ele tem muitas qualidades e ele tem qualidades assim como do Senhor Narayana, Narayana Samagune. Então, quando qualquer evento, extraordinário acontece, eles pensam que Narayana está possuindo o corpo de Krishna e ele está fazendo essas atividades. Understand this? So for the Krishnadas Kaviraj saying, Dekile Oishcharya Brajavasi Namane Oishcharya. They saw all the opulence of Krishna in Braj, but they don't believe Krishna is Bhagavan. Então, por isso, o Krishnadas Kaviraj ele fala, os Brajabhas eles viram toda a opulência de Krishna, mas ainda assim eles não pensam que ele é Narayana. This is the process also. And Madhurya Bhav and Oishcharya Bhav. Então, Opulence. esse é o processo de Madhurya Bhav e Aishwarya Bhav. Where is Madhurya Bhav? Oishcharya inside there. Então, dentro de Madhurya Bhav está Aishwarya Bhav. But where is the Oishcharya Bhav? Madhurya is not manifesting there. Mas Madhurya Bhav não está em Aishwarya Bhav. This is the process also. So try to understand. So for this guy, Gurudev told, okay, you learn Krishna is Bhagavan. But now I am saying Krishna is not Bhagavan. That means you have to take the mood of Braj. But they don't understand. So they think, oh, Nand Maharaj is speaking against of our Sai Maharaj Prabhupada. Então, Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj ele estava falando, vocês aprenderam que Krishna ele é Bhagavan, mas vocês
devem se esquecer disso, porque esse é o humor dos Brajabasis. Mas eles não conseguiram compreender isso. Understand? For this regard, one sannyasi, he came in Navadip Parikrama and also met with Sri Bhaman Goswami Maharaj. He also complained to Naran Goswami Maharaj, oh, your sannyasi is going to our western country and preaching against our Prabhupada. Então, por isso, um sannyasi da ISKCON, ele foi até Navadvipadam e ele reclamou com Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Ele está dizendo, o Srila Narayana Maharaj, ele está indo para os países ocidentais, ele está pregando contra Srila Bhaktivedanta Swami. And that time, Bhaman Goswami Maharaj told, though I am Acharya, I have no power to change anything. So all power in our constitution, Secretary. So you also complain to him. Então, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele falou, embora eu seja o presidente ou o acharya dessa instituição, mas todo o poder, na verdade, está nas mãos do secretário. Então você deve falar com ele. Then he asked to Krishna Kripa Brahmachari, my uncle, that time he was, hey, who is the secretary of the Gaudiya Vedanta Samiti? Então, ele foi e perguntou para Krishna Kripa Brahmachari, que é o meu tio. Naquele momento ele estava varrendo o chão e perguntou quem é o secretário da Gaudiya Vedanta Samiti. That time, my uncle Krishna Kripa Brahmachari, oh look, now who is going to giving Harikatha in Nat Mandir? He is the secretary of Gaudiya Vedanta Samiti. Então, meu tio, Krishna Kripa Brahmachari, na época, ele falou assim, aquele que vai dar o Harikatha agora, ele é o secretário da Gaudiya Vedanta Samiti. Then he came, then, oh, this is the Narayana Maharaj, he is the secretary of Gaudiya Vedanta. Then he ran away. Então, quando ele foi ver quem é que estava dando o Harikatha no salão do templo, ele viu que era Narayana Maharaj, então ele saiu correndo. So this is the problem. And sadhak try to understand this. And who has questions? Or 5 minutes more, then we'll go. Quem tem a pergunta? Pode falar. Eu quero saber se, assim, eu tenho o Shabda Brahman, que quando a gente conversa dele, e se quando a gente assiste ele, mas é uma coisa, depois eu vi depois falando que ele adora, a gente recebe a She wants to understand the difference because when we are listening Harikatha in front of you, this means Shabda Brahma. But when we are listening from the phone, so what's the difference of it? When you listen Harikatha from Vaishnava, that is a direct Shabda Brahma. This is cannot Shabda Brahma. Because Shabda Brahma manifests from the mouth of Krishna and Krishna Bhakta. Então, quando você está diretamente ouvindo de um Shuddha Bhakta, então isso é Shabda Brahma. Porque Shabda Brahma apenas se manifesta da boca de Krishna e do Shuddha Bhakta. So for this regard, Veda's first name is called Shruti. Vedas not written. Então, por isso que o primeiro nome dos Vedas é Shruti. Então, os Vedas, inicialmente, eles não estavam escritos. Shruti means you have to listen, direct listen from the mouth of Sadhu. sadhus, great devotee. Então, Shruti significa ouvir diretamente da boca de lótus dos sadhus. That is called Shabda Brahma. Então, isso é Shabda Brahma. But later, the Kali Yuga people, they lost their memory. So then Shastra Vedas written in Sanskrit language. Mas com o avanço da Kali Yuga, então as pessoas elas perderam a sua capacidade da memória e por isso que os Vedas então eles foram escritos em sânscrito. This is the process. Shabda Brahma actually coming from the mouth of pure devotee of Lord. Então o Shabda Brahma na verdade vem diretamente da boca do devoto do Senhor. If you understand or not, but the Shabda Brahma enter into your ears and come in your heart.
quer você entenda ou não, mas quando essa vibração ela entra pelos seus ouvidos e vai até o seu coração. Now we are reading Bhagavad Gita, okay? Then if you pray to Lord, then everything manifests in your heart. Então tudo bem, você está lendo a Bhagavad Gita e aí você precisa orar para o Senhor, então isso pode se manifestar no seu coração. Because Bhagavad is not only the books, this is called the direct manifestation of Lord, Bhagavad Sarup. Porque Bhagavatam, a Bhagavad Gita, na verdade não é só um livro, é a manifestação direta do Senhor. So for this regard, saying the one is called Grantha Bhagavat and is called Bhakta Bhagavat. Então por isso que existe Grantha Bhagavat e Bhakta Bhagavat. And when you completely surrender to the Spirit of Lord, then you understand. Então quando você se render completamente ao Senhor, então você vai conseguir compreender. But how to read Bhagavad Gita, Bhagavat and Gita? Mas como você deve ler Bhagavatam ou a Gita? And under guidance of pure devotee of Lord. Então, sob a guia de um devoto puro do Senhor. So for this, Jaha Bhagavat Para Vaishnaver Stane Ekanta Asray Karo Chaitanya Charane. You have to read Srimad Bhagavad Gita under guidance of pure devotee of Lord. Então você deve ler o Gita ou o Srimad Bhagavatam sob a guia de um devoto puro do Senhor. So for the Nirmatsanang Satam, Nirmatsar Sadhu. You have to listen Bhagavad Katha from the devotee Nirmatsar Sadhu, whose heart is neat and clean. Então por isso que você deve ouvir Harikatha de um devoto cujo coração é Nirmat Saranam. Então significa que o coração dele é completamente puro. One's heart full of lust, anger, enviousness. If you listen Harikatha, you cannot get any benefit. Então se você escuta o Harikatha de alguém que não tem o coração puro, então na verdade você não vai obter nenhum benefício. Understand? Whose heart full of anger, krodha, lobha, modha, maha, mascharya, stupid nonsense, rascal. If you listen Harikatha, so you cannot get any benefit. Maybe your heart will be more and more contaminated. Então se você escuta a Harikatha de alguém que está com o coração cheio de luxúria, raiva, inveja, cobiça, então o que vai acontecer? Na verdade você não vai ter nenhum fruto e pelo contrário, talvez o seu coração também fique cheio dessa luxúria, inveja, raiva, cobiça. Is it true or wrong? So for the Nirmatsanang Satang, Nirmatsar Sadhu. Listen Harikatha from Nirmatsar Sadhu. Então por isso que nós devemos ouvir Harikatha daquele cujo coração é Nirmat Saranam Satam. Então significa que o coração dele é completamente puro. Understand? Saying this verse. Dharma Pradita Dharma Prajito Koito Atra Parama Nirmatsanang Satam. Vidya Basmata Tapatra Vidya Bastrava Atra Bastrava Tapatra Unmilam. Srimad Bhagavatam Mahamuni Krite Kingva Pariraisara Shraddho Hridya Avaruddhate Kritivi Susilvi Tatkanat. Learn this verse. Então vocês devem aprender esse verso, segundo verso do Srimad Bhagavatam. Step by step. Então primeiro aprenda esse verso, passo a passo. Nigama kalpatarur galita phalam sukam khadam mritadrva samjitam pivat bhagavata rasmalayam muhuro rasika bhuvi bhavuka. So for this regard he is saying, Jaha Bhagavat Pada Vaishnava Stane Ekanta Asray Karo Chaitanya Charana. You read Srimad Bhagavatam, this is Grantha Bhagavat. But how to read Grantha Bhagavat? And under guidance of pure devotee of Lord, Siddha Bhakta. Então você deve ler o Srimad Bhagavatam sob a guia de um devoto puro do Senhor. That Bhakta should be Nirmatsanangsta, never read criticize to any sadhu. Então esse sadhu ele deve ter o coração puro, significa que ele nunca critica ninguém. One who criticizes sadhu and listen Bhagavad Katha, then your mind will be contaminated. Então se você escuta o Harikatha de alguém que critica os sadhus, então sua mente ela vai ficar contaminada. Understand? So very carefully.
Listen Harikatha, this is true, but listen Harikatha from pure devotee of Lord. Então, você deve escutar Harikatha de um devoto puro do Senhor. Huh? This is true. Otherwise, Vaishnavo Mukhodgirnam Puta Harikatha Amritam Sarvaranganaiva Kartabang Sarpochista Jathapaya. This verse you do know. What is the meaning? If you listen Harikatha from the lips from a Vaishnava, non-devotee, it's like you cannot do that because it's like the milk that is contaminated by the poison of a snake. Então, então, assim como o leite é contaminado pelo... o leite ele é muito nutritivo, então se você bebe o leite ele vai te deixar muito forte. Mas se você bebe esse leite que foi tocado pela boca de uma serpente, então você vai ficar doente ou até mesmo morrer. Então da mesma forma o Harikatha ele é muito nectário, mas se você escuta esse Harikatha da boca de um não Vaishnava, então você vai ter o efeito contrário. So if you speak Harikatha, first control the Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiha Vegam, Udarupastha Vegam, Etan Vegan Jo Vishati Dira, Sarvam Pimang Prithivim, Jasis. To speak Harikatha, you must have Yes. to speak. Então, para falar Harikatha, primeiro você tem que ter essas qualidades escritas no primeiro verso do Upadishamrita. Everybody first learn the first verse of Upadishamrita. Então, todos devem aprender esse verso o primeiro verso do Upadishamrita. Everybody learning or not? Todos estão aprendendo ou não? Learn? Você aprendeu? Fala. Are you learn? You learn? Você aprendeu? Learn. You? Você aprendeu? Fala. Então fala. Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiha Vegam, Udarupastha Vegam, Etan Vegan Jo Vishati Dira, Sarvam Pimang Prithivim Sasisat. Attahara Prayasasya Prajalpa Niyamagraha Janasangascha Laulancha Saravi Bhakti Vinasati Utsad Nischa Dhairya Tat Karma Pravartanat Sangatyaga Sato Vitti Saravi Bhakti Prasidhyati Dadati Pratiginnati Kuchamakati Prichati Bhungte Bhajate Chaiva Saravida Prati Lakshanam. Veda mantra, all the Veda mantra. Então, Veda mantra or not? então são como os mantras védicos, não é mesmo? This is higher than Veda mantra. Isso é superior até os mantras védicos. Because Rupa Goswami passed, Rupa Manjari wrote the verse. This is very powerful mantra. Porque quem foi que escreveu esses versos foi o próprio Rupa Goswami, que é Rupa Manjari. Understand? Rupa Manjari wrote this verse. So this, our Vasudev, he wrote Vedas. So who is higher? Tell me. Então me fala quem é superior. Porque quem foi que escreveu os mantras védicos foi Vyasadeva. Mas quem escreveu o Upadishamrita foi Rupa Manjari. And Vasudev Goswami, he wrote Vedas mantra. Okay. And Athatu Brahma Jigyasa. Who wrote? Vasudev Goswami. Vedanta Sutra. Okay. Vedas. And Rupa Goswami means Rupa Manjari. Rupa Manjari, what did he write? This is Upadishamrita. Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jiha Vegam Udarupastha Vegam Etan Vegan Jo Vishati Dera Sarvam Pimang Prithivim Sasisat. Veda mantra, more than Veda mantra, higher than Veda mantra. Very powerful mantra. Because Rupa Goswami, Rupa Manjari recited. Então quem escreveu os Vedas foi Vyasadeva. Mas quem escreveu o Upadishamrita foi Rupa Goswami, que é a própria Rupa Manjari. Então por isso que esse Upadishamrita é superior até os mantras védicos. Srimati Radhika recited which one? You know? Oi dino dadranatha mathuranatha kadavalokasi. This mantra recited by Srimati Radhika herself. Então esse mantra ele foi recitado diretamente por Srimati Radhika. Then later Madhavendra Puripad recited. Então depois Madhavendra Puripada ele recitou. Then Chaitanya Mahaprabhu recited. E depois Chaitanya Mahaprabhu recitou. So this mantra is higher than Vedas mantra and others. Então esse mantra ele é superior até os mantras védicos. Because which mantra who recited depend on that
qualities is there. I didn't understand. Which mantra who recited? That mantra, that potency inside there. Porque quem está recitando aquele mantra, então uma potência está sendo imbuída naquele mantra. You understand or not? Srimati Radhika recited which mantra? Então Srimati Radhika recitou qual mantra? Hala. I just I told. Oi Dino Dayadra Natha Mathura Natha Kada Avalokka. This is what direct recited by Srimati Radhika. Então esse mantra ele foi diretamente recitado por Srimati Radhika. So which Srimati Radhika recited herself, there is very powerful potency is not there. Very subtle. Então aquilo que foi recitado pela própria Srimati Radhika tem muita potência ou não? So I saying this. So you compare with Vasudev Goswami with the Saktaves avatar. He wrote Vedas mantra, okay. Então se você compara isso com aquilo que foi escrito por Vyasadeva, que é Shaktavesha Avatar. For this regard, all the Vedas mantra inside Srimad Bhagavatam. Então todos os mantras védicos estão presentes no Srimad Bhagavatam. Sarva Vedanta hi, Saranhi, Sarva Vedanta Saranhi, Srimad Srimad Bhagavatam Isate. Tatra Samrita Tipta Sananat Sadhrati Kachit. Sarva Vedanta Saram, the essence of all Vedas in Srimad Bhagavatam. Então todos os Vedas estão presentes no Srimad Bhagavatam. Actually, Srimad Bhagavatam, see who is Srimad Bhagavatam? Srimati Radhika herself. Então quem é o Srimad Bhagavatam? É a própria Srimati Radhika. Srimad Bhagavatam, actually this is a Prem Prakashta Grantha. Então o Srimad Bhagavatam ele é Prema Parakashta Grantha. Então ele se granta sobre o amor divino mais exaltado. You may understand not, but one day you will understand. Srimad Bhagavatam is completely full of divine love. Então pode ser que você entenda isso ou não, mas esse Srimad Bhagavatam, ele é esse Grantha que fala sobre esse amor divino mais elevado. You understand this? So, and Srimad Bhagavatam many slokas also. Srimati Radhika herself recited, directly recited. And especially Venu Gitas. Most of the slokas, Srimati Radhika herself recited. Então, no Srimad Bhagavatam existem muitos versos que foram recitados diretamente por Srimati Radhika. Por exemplo, no Venu Gita. Hantaya Udri Abala Haridasa Varjo Jad Rama Krishna Charana Parsa Pramoda Manang Tanati Sahagopaganai Paniya Sujabasa Kandara Kundamurai. Who recited? Srimati Radhika herself. Então quem recitou esse verso foi a própria Srimati Radhika. So this mantra is your very powerful mantra. Então esse mantra é muito poderoso. So saying this way. So Vishwanath Chakravarti Pada explains actually Srimad Bhagavad is called Prem and Parakashta Grantha. Who explain? Srila Vishwanath Chakravarti. Então Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele explica que not Krishna Paratantra Grantha. Radha. Krishna Radha Paratantra Grantha Srimad Bhagavad. Paratantra means supreme and divine love. Então, o Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ele explica que o Srimad Bhagavatam ele é Prema Parakashta Grantha ou Radha Paratantra Grantha. Então fala sobre esse como fala isso? A supremacia do amor divino. Understand this? So saying this, always read Srimad Bhagavatam. Bhagavatam rasa rasa malayam muhuro rasika Bhuvi bhav. Então sempre saboreie esse Srimad Bhagavatam. So, which mantra you are chanting, which grantha is chanting, that depends on which is the author. Então, os mantras que você está lendo ou você está recitando, eles dependem de quem é o autor daquele verso. Who recited? Então, quem foi que falou esse verso? Understand?
we are writing Grantha. Actually, we are not. We have collected the slokas here and there, then manifest. Então a gente está escrevendo livros. Mas na verdade nós não estamos escrevendo, na verdade nós estamos coletando, né, esses versos de diferentes locais e só reunindo eles em um livro. This is not my Grantha. This is not my slokas. All slokas is what? Srimati Radhika slok, Rupa Manjari slok, that slok, and joined and manifest this. Giving very nice, beautiful, build house this. Então, esse livro o livro que eu escrevo, na verdade, não é o meu livro, não são os meus slokas. Na verdade, são os slokas de Rupa Goswami, de diferentes acharyas. E o que eu faço, apenas eu faço uma compilação de todos esses versos e apresento ele na forma de um livro. I like original. Gita Govindam. Yadi Harismara, né? Gita Govindam. What is his name? Jayadev Goswami. Jayadev Goswami Pad, he is saying, I am not writer of this Grantha. What do you say? Então, assim como o Jayadev Goswami Pad no seu Gita Govinda, ele diz, eu não sou o autor desse Who wrote verso. this Grantha? Quem foi que escreveu esse Srimati Grantha? Radhika herself. Foi a própria Srimati Radhika. Jadi Hari Smarane Sarasang Mana Jadi Vilasa Kalasa Kutu Halam Madhura Kumura Kamta Padavaring Srinu Tada Joy Deva Saraswati. Yeah, Joy Deva Goswami say. Who is written this Grantha? Na Suddha Saraswati Srimati Radhika. Então, o próprio Jayadeva Goswami está dizendo quem é a autora desse livro é a própria Shuddha Sarasvati, que é Srimati Radhika. Jadi Hari Smarane Sarasang Mana Jadi Vilasa Kalasa Kutuhalam Madhura Kumulakam Tavaling Srinutada Joy Deva Saraswati. Very nice sweet sloka. Então, um verso muito doce. So, all Srimad Bhagavatam Granthas, actually these are manifested by Srimati Radhika. Radha Paratantra Grantha Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Então, o chamado Bhagavata, ele é manifestado pela própria Srimati Radhika, Radha Paratanta Grantha. Understand? All Ved, Puran, Upanishad in Srimad Bhagavatam also. Todos os Vedas, Puranas, Upanishads, eles estão presentes no Srimad Bhagavatam. For this regard, before Baladev Vidyabhushan Prabhu, our Goswami, they did not write in the commentary of Vedanta Sutra. They are saying Srimad Bhagavat is the commentary of Vedanta Sutra. Por isso que os Goswamis anteriores a Baladev Vidyabhushanas, eles não escreveram nenhum comentário ao Vedanta Sutra, porque a nossa concepção é que o Srimad Bhagavata, ele é o comentário do Vedanta Sutra. Jayadev Baladev Vidyabhushan. No. Jiva Goswami Pad, he wrote such Sandarbha, everything. But why did not he write commentary of Vedanta Sutra? Então, Jiva Goswami, ele escreveu muitos e muitos livros, ele escreveu os 6 Sandarbhas. Então, por que ele não escreveu um comentário ao Vedanta Sutra? Because they realize the Srimad Bhagavat is called the commentary of Vedanta Sutra. Porque ele realizou No need, right? que o Srimad Bhagavata, ele é o comentário perfeito ao Vedanta Sutra. But here very clearly explained, Srimad Bhagavatam, Sarva Vedanta Sarang hi Srimad Bhagavatam Isate. Also other Puranas say, Garuda Purana say, what is it called? Artoyam Arthang Brahma Sutranang Bharatartha Vinirnayam. Very clearly explained this. Gatribasharuposu. So, Então, but that the Panditas, they by force asked to Baladev Vidyabhushan, oh, we want to see your commentary on Vedanta Sutra. Then Baladev Vidyabhushan prayed to Govinda Dev, then Govinda Dev gave dictation and wrote the commentary on Vedanta Sutra. That is called Govinda Bhashya. Gaudiya Vaishnava. Gaudiya Vaishnava, no, Srimati Radhika, see our everything. So why you write this? Então, esses 2 versos, eles dão evidência de que o Srimad Bhagavata, ele é o comentário ao Vedanta Sutra. Mas, por que então Baladev Vidyabhushana, ele escreveu um comentário? Porque os Brahmanas, eles forçaram ele, falaram, você precisa ter um comentário ao Vedanta Sutra para a gente aceitar a sua opinião. Então, Baladev Vidyabhushana, ele orou, Baladev Vidyabhushana, então, ele orou para Govinda Deva, e então o próprio Govinda Deva, ele escreveu esse comentário
que é conhecido como Govinda Bhasha. Understand? So which Grantha is very powerful Grantha? Upadesamrita. Então, qual granta é muito poderoso? Rupa Goswami Pada wrote. É o Padishamrita, Potency porque is Sakti is there. a própria Rupa Manjari, ela escreveu esse granta. Understand? These slokas are composed by Srila Rupa Goswami Pada. Porque esses versos eles foram compostos diretamente por Rupa Goswami Pada. Understand? If I wrote, no one written. If I write one slokas, no one read. No one read. Well, this is useless. Rupa Goswami Pada wrote. Então, se eu escrever um verso, então ninguém vai ler, né? Completamente inútil. Mas os versos de Rupa Goswami, eles são muito poderosos. And many Panditas, they have learned faster Sanskrit knowledge, they also create the slokas. But that is yours, not good. Então existem muitos panditas, muitos eruditos, que eles têm muito conhecimento em sânscrito e eles escrevem, né, diferentes versos, mas esses versos são inúteis. Those who have vast knowledge on Sanskrit, they can and what is it called? Write many slokas. Então aqueles que têm muito conhecimento em sânscrito, eles podem escrever muitos shlokas. Understand? But Rupa Goswami Pada, he wrote these slokas, Upadesamritam. This is very, very powerful potencies inside there. Mas esses versos escritos por Rupa Goswami no Padishamrita, eles têm muita potência, eles são muito poderosos. So Gurudev, again and again, he also emphasis. Everybody have to learn Upadesamritam slokas, Vacha Vegam. Por isso, Srila Gurudeva, ele enfatizou muito que todos devem aprender os versos do Upadishamrita. Upadesamrita, Manasiksha, then Sikshastakam. Então, Upadishamrita, Manasiksha, Sikshastakam. Sikshastakam with 8 verses. All the Tattva Siddhanta in this sloka. Então, o Sikshastakam, eles são 8 versos que possuem todo o Tattva Siddhantas nele. So everybody learn Upadesamrita, Manasiksha, and Sikshastakam. Então, todos devem aprender o Padishamrita, Manasiksha e Sikshastakam. Everybody learn. You understand or not? Not sleeping. Todos devem aprender. Você tá ouvindo? Não é para dormir, não. Learn. Everybody are young. Todos são Why jovens. not learning? Por que vocês não estão aprendendo? You learn many shastra, many grantha, physics, chemistry, mathematics, many things. Why not learning Upadesamrita, Manasiksha, and Sikshastakam? Vocês aprenderam tantas coisas, né? Matemática, química, biologia. E por que vocês não estão aprendendo, então, o Padishamrita? What is your qualification? Material? Hola. She's a lawyer. Lawyer. So you learn many things also. Many laws. Learn many law, many things also thinking. Why not learning Upadesamrita? Learn Upadesamrita. Only how many verses? 13 verses. So, Actually 11 verses. Then you have to learn Upadesamrita. Only 8 are there this verse. então, Upadesamrita, Manasiksha and Sikshastakam. então você tem tanta qualificação material, por que você não aprende, então, o Padishamrita? São apenas 11 versos. You learn many things. You already learned. You are lawyer, so means you learn many laws and the physics, I don't know, physics, chemistry, mathematics, this science, these many. Então você é advogado, você aprendeu sobre muitas leis. To learn. So I also Então você deve aprender inspire também. to everybody learn 3 books: Upadesamritam, Manasiksha and Sikshastakam. Então eu peço a todos que aprendam esses 3 livros que são o Padishamrita, Manasiksha e o Sikshastakam. Now you are young. It is very easy to commit of memory. Então agora vocês são jovens, então é muito fácil para que vocês memorizem isso. Or when you over 40, then very difficult to learn new slokas. Mas depois dos 40 fica muito difícil aprender alguns shloka. So now you learn also. Upadesamrita, Manasiksha, Sikshastakam. Então agora vocês devem aprender. Understand? So I inspire to you, please learn. Então eu peço a vocês que aprendam. And you forget again and again read. Se você se esquecer, então de novo você fica revisando. Understand? Every day read, so you cannot forget. Então todos os dias se você lê, então você não vai conseguir se esquecer.
Radha Karavachita Pallava Ballari ke Radha Padanka Vilasita Madhura Stali ke Radha Jaso Mukha Matta Khadavali ke Radha Vihara Vipinam Ramatang Manome. Learn this word, very easy. You are young, why not? When you are 70 years, then very good. Memory automatically will add. Less. Huh? Não aprendam, né? Vocês são tão jovens, por All que you vocês are não estão fresh. aprendendo? Fresh mind. Todos têm uma mente fresca. Huh? Understand? Don't go to the Maya. Não vão pra Maia. Don't make boyfriend, girlfriend, stupid nonsense. Rascal. Não fica com fazendo, né, namorado, namorada, fazendo besteira. No. Don't go pub, drink alcohol, stupid nonsense, ganja, bhang. Não fica indo pro bar, bebendo álcool, fumando ganja. Ganja, bhang, or क्या? Marijuana. Don't go Maya. Não vão pra Maia. Learn Shastra. Take Mahaprasad and learn Shastra, chant Hari Name. It's good. Of the other of the books. What do you say? O que você precisa? É o Padeshamta, Manasiksha e Sikshastra. Learn. Vedas mantra. Okay, now going, chalo. 8:30.